Hoje nós celebramos a festa de um grande contraste, um paradoxo, que se torna quase uma contradição. O Senhor do universo, de todas as coisas, o Criador de tudo que existe, de tudo que nós vemos e de tudo que nós não vemos. Este mesmo Criador hoje não tem aonde nascer. Que contradição, não é mesmo? Que grande paradoxo. Aquele que nos deu a nossa casa, que deu a casa que cada um mora, não tem aonde morar. Aquele que nos criou do nada, e somente porque nos ama, porque Ele nunca precisou de nós, a nossa existência, de maneira ontológica, não acrescenta em nada o que Deus é. Mas somos criados com um gesto de uma explosão do amor de Deus, né? Interessante que a teoria do Big Bang, elaborada por um sacerdote católico juntamente com Einstein, diz que a partir de uma grande explosão surgiu o universo. E é verdade, que por uma grande explosão, mas do amor de Deus, Ele nos criou. Cada ser humano, toda a criação, na verdade, mas de maneira especial, cada ser humano é a máxima manifestação do amor de Deus, porque Ele nos dá a graça de sermos semelhantes a Ele. De tudo o que existe, a criação que mais se aproxima de Deus é o ser humano, porque temos vontade e porque temos inteligência. Os reis do universo nascem em berço de ouro e rodeados de riquezas, rodeados de confortos, de servos, de pessoas que juram lealdade por eles. O rei do universo nasce numa manjedoura, num lugar que era destinado ao alimento dos animais. E interessante que o significado da palavra Belém, Jesus nasceu em Belém, por isso falamos menino Jesus de Belém. Belém significa casa do pão. E Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, um lugar destinado para o alimento dos animais. E aqui já vemos uma clara manifestação, prefiguração de que Jesus um dia seria o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Estava nos planos de Deus que um dia aquela criança seria comida e bebida para cada um de nós. Ele mesmo disse em João capítulo 6, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue uma bebida. Já ali no nascimento daquele menino tão pequeno, que nem sabia ainda falar, Deus estava dando para nós um grande sinal. Irmãos, o tempo do Natal naturalmente gera em nós muitas reflexões. Afinal, neste tempo, ele coincide com o final de um ano e o início de outro ano. Então é natural que dentro de nós surja certa melancolia, né? Infelizmente tem pessoas que sempre associam o Natal à tristeza. Por quê? Sempre no Natal, há 30, 40 anos, o vô, a avó, a mãe estava presente. E aí de repente, infelizmente, a morte chega para todos. E aí de repente agora os natais são celebrados sem aquela pessoa que ama. E aí infelizmente vamos associando o Natal a uma coisa muito triste. Mas precisamos dar um passo, irmãos. Não podemos deixar que essa tristeza tome conta do nosso coração. Porque para nós temos uma certeza, como cantamos o Salmo. Hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo Senhor. E esta verdade deve alegrar o nosso coração de maneira diferente. É um dia muito especial e eu particularmente vejo o Natal como a melhor celebração de todo o ano. Por quê?
Por que o Natal é a missa mais importante? Porque se Jesus não tivesse nascido, ele não teria vivido a sua paixão redentora, ele não teria morrido na cruz, nos salvado pelo seu sangue redentor. Uma coisa precede a outra, para que Jesus um dia fosse exaltado na cruz, fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitado, dando-nos a vida eterna, ele precisava antes disso nascer. Irmãos, o tempo do Natal não pode ser só reflexão. É muito comum, no dia do Natal, a família se reúne, depois tem aquele momento de oração, e aí sempre a matriarca ou alguém vai puxar uma oração, vai fazer uma reflexão do Natal, uma outra pessoa começa a chorar, e aquela comoção, o dia acaba e a vida continua, e a nossa vida continua a mesma. O Natal não pode ser apenas uma reflexão. Todos sabem que o Natal existe por causa de Jesus, embora essa celebração tenha sido paganizada. Interessante que as grandes celebrações católicas, nascidas com um propósito religioso, foram totalmente desvirtuadas, Nós católicos não podemos deixar que essa cultura do mundo entre em nós. Nossas crianças precisam saber que Natal não é apenas Papai Noel. E a cultura do Papai Noel, a criação do Papai Noel é muito bonita, porque foi por causa de um santo da igreja chamado São Nicolau. Não vou entrar nos detalhes, mas o modo como começou essa cultura do Papai Noel, que dá presente para as crianças, é muito bonita, porque nos remete a um santo da igreja que distribuía presentes para as crianças carentes, para os pobres, e ajudava as famílias carentes. É claro que esse símbolo foi totalmente modificado e quase ninguém hoje associa o Papai Noel a uma figura católica. Pois então, irmãos, a reflexão tem a sua importância. Não estou dizendo que nós não devemos refletir sobre a nossa vida. Não estou dizendo que nós não podemos pensar no ano que passou, no que virá. Mas a reflexão sozinha, por si mesma, ela não nos transforma. Ela não nos muda. E aqui nós chegamos no centro desta homilia. O centro da mensagem do Natal. Do motivo pelo qual nós estamos aqui. A palavra é transformação. Se esse dia, se essa celebração passar apenas como uma reflexão bonitinha, que até nos comove, que nos faz chorar, afinal, quem nunca chorou ao cantar Noite Feliz, não é? Que canção linda que vamos cantar na ação de graças. Eu já chorei bastante escutando essa música e cantando, porque é bonita, nos lembra do nascimento do Salvador, a própria melodia faz em nós uma comoção. Não é errado isso, mas não deve ficar apenas nisso. A reflexão deve gerar em nós uma decisão. E a decisão gera em nós e faz com que tomemos uma ação. E desta ação, uma autêntica, uma profunda e uma verdadeira conversão. Não podemos falar em cristianismo, não podemos falar em catolicismo, se não tocarmos sempre neste tema da conversão, porque a nossa vida precisa mudar. Jesus não veio neste mundo só para falar coisas bonitinhas. Ele não veio neste mundo para agradar o nosso coração, para maciar o nosso ego, falar coisas que fazem a gente chorar. Ele veio neste mundo para um motivo, mudar o meu e o seu coração. E se você não permite essa transformação, a graça de Deus vai sempre passar diante dos seus olhos, a graça de Deus vai estar sempre diante de você e você não vai mudar nada. E por que nós temos que mudar, irmão? Porque facilmente deixamos o nosso coração ser corrompido pelo pecado, pelas coisas do mundo. Com que facilidade nesse mundo deixamos nos seduzir, Deixamos que aquela música se encarnasse em nossa vida. Deixa a vida te levar, a vida leva eu,
Tem muitos que fazem dessa música aí um lema, né? Vai deixando a vida levando, vai deixando as paixões dominando o coração. E quando se percebe, você já está dominado, escravizado pela pior escravidão que existe. A escravidão de si mesmo. Esta corrente é difícil de ser arrebentada. Você pode até tentar, mas sozinho você nunca vai conseguir. Por isso Jesus disse, a palavra de Deus disse, é para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a escravidão. E o próprio Senhor disse uma certa vez, quem peca se torna escravo do seu pecado. Irmãos, por que precisamos mudar? Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Não tem como Ele dar mais do que já deu. Não tem como Ele manifestar um amor mais do que Ele manifestou. Jesus Cristo é o auge, é o ápice, é a máxima manifestação do amor de Deus para cada um de nós. Pensemos aqui na história da salvação, que Deus muitas vezes deu sinais. Deus falou através dos profetas, concedeu a vitória muitas vezes aos israelitas, fez brotar a água da pedra, fez abrir o mar vermelho, fez cair do céu o maná do céu, fez tantas vitórias na vida daquele povo, na nossa. Mas não existe algo mais maravilhoso, maior. Não existe mais do que o próprio Deus que se dá a nós. Queridos irmãos, Jesus se faz uma criança bem pequenininha para que nós não tenhamos medo de buscá-lo. Porque quem de nós tem medo de se aproximar de uma criança? Quem de nós tem medo de se aproximar de um bebezinho de colo? O que acontece quando a gente vê um recém-nascido? A primeira coisa, a nossa voz já muda, né? A gente, quando se percebe, já se transformou diante de uma criança. A criança tem esse poder, né? Ainda mais quando você cheira o pezinho dela, né? Você olha pro pezinho da criança, aquela bisnaguinha de pão. Qual que é a vontade de fazer, hein? O que vocês querem fazer quando vê uma pezinho? Morder, não é? Não dá vontade de colocar um ketchup em cima assim? Um pão de um lado, um pão de outro, uma alface, um tomate e você que é mãe, eu tenho certeza já fez alguma coisa parecida enquanto ninguém estava vendo. Tenho certeza que você, mãe e pai, já deu uma mordida no pé da sua criança. A criança tem isso, tem um magnetismo, né? E a ciência descobriu aí que a criança exala um certo hormônio, um certo cheiro que faz com que a gente fique apegado a ela, né? Até os animais têm isso, né? É um instinto natural, né? Quando a gente sente aquele cheiro, porque a criança precisa de proteção. Ela precisa das pessoas perto dela para sobreviver, porque ela não é independente. Como Deus faz bem as coisas, né? Até no cheiro da criança, Deus faz bem as coisas. A criança tem um cheiro específico, né? Que derrete o nosso coração. Por isso Jesus fez criança. Para que nenhum de nós tivesse medo de se aproximar. Porque talvez, se ele se fizesse já adulto, estivesse num trono com roupas gloriosas, estivesse sentado num trono glorioso como rei fica, alguém tivesse medo de se aproximar, né? De tamanha majestade, de tamanha glória. Mas de um bebezinho, de uma criança inocente que só sabe chorar e querer mamar. Nós só temos uma opção: se aproximar e pegar essa criança no colo. Permita que hoje, irmãos, esta criança, que é Deus, que é Jesus Cristo, entre na sua história. A manjedoura está aqui, é o teu coração, é a tua casa. Como está a casa da sua vida?
Como está a casa do teu coração? Como você tem preparado esse ambiente para que Ele estivesse aí dentro do seu coração? Peçamos a intercessão da família de Nazaré, para que Jesus seja de fato o centro de nossas vidas. Para que Ele transforme a nossa vida. Para que nós tenhamos a coragem de decidirmos, de uma vez por todas, de sermos somente dele. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos de passagem e precisamos entender isso, irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.